Vascaíno, gigante da colina, firme e forte aí no Campeonato Brasileiro, fechou a segunda rodada, o Vasco terminando aí na quinta colocação. Quem diria, o Vasco surpreendendo aí para a imprensa, é a sensação do Campeonato Brasileiro. E não para por aí. Essa situação aí do Maracanã, hoje terminando aí o termo de permissão de uso, Josh Wand abriu o jogo aí, disse os seus planos aí para o Maracanã. O Vasco colocou aí na proposta aí, no contrato, novidades aí, um investimento milionário jamais visto aí no Maracanã. E o seguinte, a gente vai falar aqui sobre o investimento também no futebol para a próxima janela, para o segundo semestre. Então eu peço a gentileza para você nos acompanhar aí, deixar o seu like ou o seu dislike e ativar o sininho. Bora pro vídeo. Pessoal, Vasco da Gama fez 2 jogos no Campeonato Brasileiro, encantou, é a sensação da imprensa até o momento. Ontem acabou aí a segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco fechou aí na quinta colocação e ontem a gente pôde observar o nosso próximo adversário, que é a equipe do Bahia. O Bahia que vem no dia 1º, dia dos trabalhadores, segunda-feira, jogar aqui em São Januário, bastante pressionado. O Bahia que nos 2 primeiros jogos perdeu, ainda não conseguiu vencer. E o seguinte, né, o Bahia ontem perdeu para o Botafogo por 2-1 e já tinha perdido também para o Red Bull Bragantino pelo mesmo placar. E o seguinte, né, o Vasco favoritaço para essa partida. Tem muitas pessoas aí dizendo aí que o Vasco vai ter que propor jogo. Não acredito que o Bahia vá ficar atrás, porque o Bahia não somou pontos ainda. Deve agredir o Vasco. E eu acho que já era momento aí do Orelhano começar como titular aí na equipe do Vasco da Gama. O Orelhano entrou muito bem aí no jogo contra a equipe do Palmeiras. Daqui a pouco o Andrei vai se apresentar aí a seleção brasileira sub-20. Talvez já fosse já o momento da gente ver outra alternativa aí no Vasco da Gama. Você concorda? Discorda? Deixe aí nos comentários. Fato é que o Vasco vencendo o Bahia pode chegar aí finalmente a liderança do Campeonato Brasileiro da Série A. E quem diria, desbancando aí o Atlético, fazendo um jogo de igual para igual com a equipe do Palmeiras. Situação do Maracanã, tá dando o que falar. Hoje terminou aí ou irá terminar o termo de permissão de uso do Maracanã. A partir de amanhã, o Maracanã não terá aí mais aquele Flamengo, Fluminense, por trás ali da concessionária. E ontem a gente teve uma novidade na justiça. O juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não entrou no mérito da ação, se julgou incompetente e simplesmente redistribuiu o processo aí para a Câmara Civil. Então, o que ocorre? Ontem o Cláudio Castro deixou muito claro que vai efetivamente, esse paspalho aí babaca, que vai fazer o quê? Ele vai passar aí para o Flamengo e para o Fluminense a 7ª concessão temporária. E o seguinte, o Vasco aí, né, o Josh Wand, já disse já que vai ingressar na justiça para poder pedir uma liminar para que isso não aconteça. Porque há uma decisão lá do TCE, do Tribunal de Contas, pedindo para que o governador efetivamente
abra aí para as empresas aí e para os clubes participarem aí dessa concessão provisória. Mas ele não quer fazer como que manda o direito administrativo, o direito público. Ele quer fazer, do jeito dele. Tomou lado numa decisão que não deveria ter tomado lá. E, infelizmente, o que não dá para explicar, que o Vasco da Gama, ele coloca aí à disposição do governador do estado, junto aí com a Legends e com a W Torre, o Vasco está colocando aí um investimento milionário no Maracanã, um investimento jamais visto aí na América Latina para transformar o Maracanã num estádio para todos e para fazer do Maracanã uma arena, certo? Para receber qualquer tipo de evento. Eu fico pasmo aqui, governador do estado do Rio de Janeiro, sabendo que o Maracanã é aí um estádio público, um bem público, ele simplesmente aí não quer fazer dessa forma aí. Investimento pesado aí que o Vasco vai trazer aí para o Maracanã. E por falar em investimento pesado, né? Se o governador aí tá maluco, tá doido, olha, o Vasco vai investir aí cerca de 100 milhões de reais para o segundo semestre para poder trazer reforços aí. E olha, o nosso time vai ficar muito, muito forte. O Vasco vai trazer 3 reforços de peso aí, certo? E o seguinte, o Vasco, com o que tem hoje, já briga aí por Libertadores. O Vasco trazendo esses 3 reforços aí, um volante, um camisa 10 e um jogador de lado de campo, olha, vai ficar extraordinário aí. Então, eu acho o seguinte, o Vasco está indo para o caminho certo, ingressando na justiça comum, para quê? Para ter essa concessão do Maracanã, por quê? O Vasco tem mais recursos hoje do que a dupla Mulambo e Fluminense para poder fazer o melhor para o Maracanã. E o governador aí, ó, tá maluco, né? Tamo junto aí, pessoal. São coisas que só acontecem aqui no Rio de Janeiro. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!